Meu nome é Gilberto e sistema cartesiano ortogonal é o tema desse vídeo. Formado pelo eixo X, que fica na horizontal, é o eixo das abscissas, e pelo eixo Y, que fica na vertical. Chama-se ortogonal porque forma aqui 4 ângulos de 90 graus. O primeiro quadrante tem o x maior que zero, observe o primeiro elemento de cada um dos pontos, positivo, e o segundo elemento também positivo. Observe que o ponto A, 3, 2, é diferente do ponto B, 2, 3. O que significa que o A andou 3 casas para a direita e 2 casas para cima. O ponto C, pertencendo ao segundo quadrante, tem o x negativo, x menor que zero, e o y positivo, y maior que zero. 3 casas para a esquerda, indicado com sinal de menos, uma casa para cima, indicada o 1. O terceiro quadrante, anda-se 5, aqui o ponto D especificamente, andou 5 casas para a esquerda, 2 casas para baixo, indicado com sinal de menos. X negativo, y negativo. O quarto quadrante, indicado aqui no ponto E, andou 5 casas para a direita, positivo, 4 casas para baixo, 4 negativo. X positivo, y negativo. Temos ainda o ponto F, que está em cima do eixo X, então o y vale zero. E o ponto G, que está em cima do eixo y, então nesse caso o x vale zero. O F, que está em cima do eixo x, o y vale zero. O G, que está em cima do y, o x vale zero. Isso é sempre. Todas as vezes que um ponto estiver em cima do eixo x, o y dele vale zero. E todas as vezes que um ponto estiver em cima do eixo y, o x dele vale zero. Determine os números reais a e b, de modo que o ponto 2a menos b e 5 seja igual a 7a mais b. 2 pares ordenados são iguais, C e somente C. Os primeiros elementos são iguais e os segundos elementos são iguais. Significa o seguinte: 2a menos b tem que ser igual a 7 e o 5 tem que ser igual a mais b. Resolvendo. Primeiro elemento igual ao primeiro elemento, segundo elemento igual ao segundo elemento. A equação 1 e a equação 2. Nesse caso, se a gente somar a equação 1 mais a equação 2, nós obtemos 3a menos b mais b vira 0, 7 mais 5, 12, e nós chegamos a a valendo exatamente 4. Substituindo na equação 2, a mais b igual a 5, o a foi descoberto que é 4, então a gente chega que o b é igual a 1. E a resposta é clara, o valor de a é 4 e b igual a 1. O problema 2. Encontre os valores reais de a de modo que o ponto A, 2a mais 1, 3a menos 6 pertença. Letra A, o primeiro quadrante, letra B, o segundo quadrante, letra C, terceiro quadrante e letra D, quarto quadrante. Só para relembrar as regrinhas que a gente definiu de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos então compreender isso. Quem é o x? É o primeiro elemento, então é 2a mais 1. O y é 3a menos 6. No primeiro quadrante, nós temos que o x é maior que zero e y é maior do que zero. Resolvendo aqui, nós temos então 2a mais 1 tem que ser maior que zero, logo a é maior que menos meio, e 3a menos 6 tem que ser maior que zero, logo o a tem que ser maior do que 2. A reta 1, o a tem que ser maior do que menos meio. A reta 2 tem que ser maior do que 2. Aonde que acontece o preenchimento das duas retas simultâneas? Acontece a partir do número 2. Então, a partir do número 2, para o infinito positivo, ou seja, todos os valores maiores do que 2, atendem ao requisito para que o ponto A pertença ao primeiro quadrante. A letra B, para ele pertencer ao segundo quadrante, resolvendo da mesma forma, olha, o x no segundo quadrante é negativo, é menor que zero, e o y é positivo. Então é necessário que o a seja menor que menos b, meio, e o a tem que ser maior do que 2. Resolvendo através das retas, a gente observa que fica esta situação aqui, olha.
não tem ponto de interseção. Logo, o ponto A nunca vai pertencer ao segundo quadrante. Ao terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y também tem que ser negativo. O A é menor que menos meio e o A tem que ser menor do que 2. Nesse caso, o ponto de interseção acontece do menos meio para o infinito negativo. Ou seja, para que o ponto pertença ao terceiro quadrante, basta que os valores de A sejam menores que menos meio. No quarto quadrante, o x tem que ser maior do que 0 e o y menor do que 0. Nesse caso, o A tem que ser maior que menos meio e menor do que 2. Na interseção, nós chegamos ao seguinte resultado. O A, na situação 1, é maior que menos meio, na situação 2 é menor do que 2. Ou seja, entre menos meio e 2 ocorre a interseção. Para que o ponto A pertença ao quarto quadrante, os valores reais de A estão entre menos meio e 2, ou seja, a gente pode escrever menos meio é menor do que A, menor que 2. Deixe seus comentários, compartilhe. Aprenda, pratique e evolua sempre.